Doutor Brian Amsterdam falando aqui a reportagem aqui sobre o encerramento desse julgamento. Ele que trabalhou na advogado de assistente de acusação. Doutor, o que o senhor pode falar sobre esse resultado desse julgamento? Boa noite. Boa noite. O Tribunal Patos de Minas, Tribunal do Júri, ao sentir da vítima, se fez justiça, se deu uma resposta, a pena adequada ao caso e à agressão praticada. Isso. Lembrando o caso, o doutor Brian, o senhor trabalhou aí na acusação, só para lembrar, né, que foi uma tentativa e outra tentativa foi descondenada para lesão corporal grave, isso? Isso. O Tribunal do Júri, ele reconheceu homicídio tentado com 3 elementos de qualificação referente à vítima Clésio e desclassificou de tentativa para homicídio para lesão corporal, o juiz entendeu lesão corporal grave, e aplicou a pena em relação ao crime, a tentativa de homicídio em desfavor da vítima Clésio, no quantum de 12 anos, e referente à vítima Richard, 1 ano e 2 meses, totalizando 13 anos e 2 meses. Satisfeito pela condenação, pela pena? É lamentável que um rapaz tão jovem tenha sido condenado a uma pena desse tamanho. Contudo, é proporcional à agressão e à preparação que ele incitou. Lucas Romão, promotor, falar a reportagem aqui sobre o encerramento desse julgamento. O doutor réu condenado, né? Aí, por tentativa e lesão corporal grave, isso? Sim, foi um crime acontecido em 26 de setembro do ano passado, em pleno centro de Patos de Minas, numa segunda-feira às 2 horas da tarde, na Olegário Maciel, em que o cidadão em frente à cafeteria abriu fogo contra a vítima e acabou também atingindo uma terceira pessoa que passava atrás. Hoje, os jurados reconheceram a tentativa de homicídio qualificada pelo motivo torpe, pelo recurso que dificultou a defesa e pelo perigo comum, aplicando então ao acusado, ao final, uma pena de 13 anos e 2 meses, também reconhecida a lesão corporal grave contra o terceiro que passava ao fundo. São 2 vítimas, né? Que acabou sendo atingido pelos disparos na época, né? Sim, a vítima principal, aquela que o assassino almejava, que ele desferiu 5 tiros contra ela, acabou acertando 4 na vítima e o 5º acabou acertando uma terceira pessoa que passava ao fundo, pois a rua Olegário Maciel, numa segunda-feira às 2 horas da tarde, é extremamente movimentada. A imputação inicial era de 2 tentativas de homicídio, mas os jurados entenderam por bem reconhecer a tentativa com as 3 qualificadoras contra a vítima principal e a lesão corporal grave contra esse terceiro que foi atingido na perna, que passava atrás no local dos fatos. Advogado doutor Maxwell Castro falando aqui a reportagem sobre o julgamento. Ele que trabalhou, né, na defesa do acusado. Ô doutor, sobre esse julgamento, o senhor trabalhou na defesa, o julgamento que durou algumas horas, né? Começou na parte da manhã, terminou só na noite. Um julgamento assim, como se diz, julgamento que demorou horas, né? Isso, o julgamento é de um caso complexo, né? Um caso que aconteceu numa região central aqui da cidade de Patos de Minas, então a gente já esperava essa complexidade, já esperava que fosse um julgamento demorado, né? Mesmo porque hoje se apurava que, na verdade, 2 tentativas de homicídio, uma com 3 qualificadoras, a outra com 2, e então a gente já esperava essa demora, né, no julgamento. Isso. Como é que foi o trabalho da defesa até nessa situação, né? Que uma das tentativas foi desclassificada, né? Isso, uma das teses defensivas foi acolhida, né, que foi em relação à vítima que não era pretendida, né, no caso, então foi desclassificada em relação a ela para lesão corporal, ou seja, a tese defensiva acolhida nesse sentido. Em relação à outra vítima, se reconheceu a tentativa de homicídio e as qualificadoras, por maioria de votos. Teve voto para poder retirar a qualificadora, mas por maioria de votos foi reconhecida essas qualificadoras em relação à vítima principal, né? Ele está preso por causa desses crimes? Sim, ele não tinha passagem criminal alguma, né? Essa situação, ela foi a única situação que ele teve em relação a toda a sua vida quanto à justiça criminal, e está preso em razão disso daí. Vai recorrer?
Sim, a gente entende em termos, lógico que não totalmente, mas a defesa fica parcialmente satisfeita em relação a algumas coisas, foi reconhecida, né, uma das teses principais nossa, que era a necessidade de desclassificação em relação à vítima que foi atingida, ao nosso sentir, culposamente, né, buscava-se aqui que ele também respondesse por tentativa de homicídio em relação a essa vítima. A gente conseguiu desclassificar, porém a gente entende que a sanção ela carece de reparo, então a gente vai recorrer ao tribunal para poder tentar diminuir um pouco essa reprimenda.